Quando nós citamos o termo eletroquímica, quando a gente se refere às aulas de química trabalhando esse assunto, existe um ramo importantíssimo denominado potencial de redução e potencial de oxidação, que vai ser o instrumento para entender o que a gente chama de proteção à corrosão. Todos nós sabemos que existe um processo nos metais denominado oxidação, que você normalmente costuma chamar de ferrugem, que nada mais é do que a liberação de elétrons, que compromete de maneira irreversível a estrutura do metal. Através da eletroquímica, nós utilizamos os diferentes potenciais de redução e oxidação para proteger os metais. Nós podemos proteger com uma pintura, nós podemos fazer o uso de um instrumento ou de um caminho denominado galvanização, nós podemos utilizar metais de sacrifício. Para que a gente possa resolver o exercício do capítulo de número 20, eu vou relembrar com você quais seriam os caminhos a serem adotados para que a gente pudesse efetivamente fazer a proteção contra a corrosão. Coloquei aqui para que a gente lembrasse inicialmente o que é que viria a ser proteger contra a ferrugem. A corrosão nada mais é do que a formação de um óxido, o óxido trióxido de diferro. Trióxido de diferro é o óxido que tem a fórmula Fe2O3, aqui está ele. Na formação do Fe2O3, nós estamos diante de corrosão. Existem alguns metais que possuem mais facilidade de corroer do que outros. Então, o que é que a gente pode fazer? Dentre outras formas de proteção, a primeira forma que eu estou apresentando para você aqui é o uso de um metal de sacrifício. Vamos relembrar as aulas anteriores. Vanks, o que seria um metal de sacrifício? Amigos, metal de sacrifício seria um metal que você iria utilizar para corroer, literalmente, para proteger a estrutura principal. Veja essa imagem que eu trouxe para vocês aqui. Isso aqui é uma plataforma de exploração de petróleo em alto mar. A base dessa plataforma ela é metálica e, consequentemente, ela vai estar exposta a um processo de oxidação muito intenso, oriundo de quê? Água mais sais. Então, quando você junta água e sais, você permite que o processo de corrosão ocorra de maneira muito rápida. O que seria usar o metal de sacrifício? Você ia pegar um metal que tivesse maior facilidade de enferrujar do que a própria estrutura do ferro. Aqui, nós estamos mostrando para você o metal de sacrifício na base da plataforma de zinco. Então, o que é que você faz? Você coloca as placas de zinco para quê? Nessa plataforma proteger a estrutura de ferro. Isso vale também, sabe para quem? Para as grandes embarcações. Você pode proteger um navio colocando estruturas de zinco ou de magnésio. Para quê? Para que eles ofereçam a possibilidade de serem corroídos. Literalmente você coloca um metal para ser sacrificado. Olha aqui a imagem que eu trouxe para você. Aqui nós temos um navio e aqui eu estou te mostrando as estruturas de quê? De magnésio, estas placas que servirão de metal de sacrifício. Você pega essas placas de magnésio, você solda no casco do navio, para quê? Quando ocorrer o processo de corrosão, se você tem um metal que tem mais facilidade de corroer do que outros, vai acontecer o quê? Ele corrói e você deixa intacto a estrutura que você quer preservar. Então, o que é o metal de sacrifício? É um metal que tem elevado potencial de oxidação. Preste atenção, que esse aqui é o resumo que faz tudo. Metal de sacrifício precisa de um elevado potencial de oxidação ou quem? Ou baixo potencial de redução. Isso aqui significa a mesma coisa. Quem oxida fácil, reduz difícil. Quem oxida difícil, reduz fácil. Então, qual é a intenção que o metal de sacrifício tem como principal objetivo? Proteger a estrutura principal do metal a ser protegido. Como é que a gente faz? A gente utiliza um metal que tem um elevado potencial de oxidação, que significa também um baixo potencial de redução. Normalmente a gente se depara muito com o metal de sacrifício, a utilização do zinco e do magnésio. Outro processo que também evita a corrosão e a proteção dos metais é a galvanização. O que é que seria a galvanização? Você poderia pegar uma estrutura que servisse como ânodo, ou seja, com a capacidade de atuar como o agente redutor no processo de oxidação, e você ia fazer a adesão desse metal sobre a superfície que quer proteger.
Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, as estruturas aqui, ó, essas grandes estruturas que estão sendo galvanizadas. Aqui a gente tem canos. Consiste, portanto, a galvanização aderir ao metal que você quer proteger, um metal menos nobre, ou seja, que tenha maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. A gente encontra muito isso na construção civil, na confecção de parafusos, de porcas, tá? Nas estruturas metálicas da construção civil, na indústria, tudo isso você tem a galvanização, que pode ser feita com temperaturas elevadas ou temperaturas ambiente. A gente chama isso de galvanização a quente e galvanização a frio. Queria também citar para vocês um processo muito parecido chamado passivação. Vamos, o que é passivação? Passivação é você criar uma camada passiva, ou seja, uma camada que protege a estrutura principal. Lembra quem? Lembra a galvanização. Passivação é a modificação do potencial de um eletrodo no sentido de menor atividade, ou seja, você vai procurar a estrutura mais nobre, o metal que você quer proteger. Forma-se, portanto, na passivação, uma película de proteção de corrosão. Isso aqui a gente pode citar como exemplo clássico. Os metais e as ligas metálicas que você utiliza, películas protetoras. O exemplo mais conhecido nosso é esse aqui, ó, o aço inoxidável. Uma camada que é criada como se fosse uma película protetora. Lembra muito, sabe o quê? A película que você protege a tela do seu celular. Isso aqui é muito comum nos aços inoxidáveis, tá? É o nome dessa estrutura que você tem aqui. Ela é uma estrutura à base de quê? De cromo também. Normalmente a gente utiliza o cromo, utiliza o ferro. Diante desta rápida revisão, a gente já tem condição de encarar os exercícios que estão na sua apostila do capítulo de número 20, por gentileza, localize-o. Lá na primeira questão diz assim: para fixar uma placa de ferro, um construtor teve que optar entre rebites. Vamos ver o que é rebite. Rebite, pessoal, que são aquelas estruturas que fixam uma placa. Aí ele tem um rebite de cobre e o rebite de zinco. Sabendo que a prevenção de acidentes é fundamental e que tal construtor tem conhecimentos de eletroquímica. A opção foi, vamos raciocinar? O que é que você tem? Você tem uma placa de ferro. Tá aqui a placa de ferro. Beleza? Aí você tem os rebites que estão aqui utilizados para fixação desta placa. Bom, você precisa proteger a placa de ferro, obviamente. Você precisa proteger a placa de ferro. Para você fixar essa placa, você precisa ter um metal de sacrifício. Então, se eu quero proteger o ferro, eu vou ter que procurar alguém que tenha um potencial, presta atenção, um potencial de redução menor, ou o quê? Qual é a outra situação, dependendo da tabela que você recebe? Um potencial de oxidação maior. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui com a placa de ferro, então eu vou lá no ferro, a minha referência é ele. Quanto é que nós temos aí? Nós temos nós temos para o ferro menos 0,44. Então, o que é que a gente vai fazer? Para fixar essa placa, o que é que o construtor deve utilizar? Ele deve utilizar um metal que apresente um potencial de oxidação menor do que o potencial de oxidação do ferro. Por quê? Se você não fizer assim, o que é que vai acontecer? Você vai deixar essa placa cair. Então, eu preciso colocar aqui uma estrutura que permita ter um potencial de oxidação do ferro bem menor, que é o 0,44, porque aqui quem vai servir como metal de sacrifício é o próprio ferro. Ó. A intenção nossa é que esses rebites não caiam. Ó. Então eu sempre vou procurar alguém para sofrer oxidação. Então, se eu tenho um potencial de oxidação menor do que o ferro, o que é que a gente vai conseguir procurar? Aqui eu tenho um potencial de, olha para cá na tabela, de redução. Quanto é o potencial de redução do ferro? Menos 0,44. Menos 0,44. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos procurar um que tem um potencial de redução maior para poder fazer o uso deles aqui. Aqui ele colocou para nós aqui como opções, ó, o zinco e o cobre. O zinco tem um potencial de redução mais baixo, então ele vai corroer. Esse rebite vai corroer. O que é que vai acontecer? Não vai conseguir fixar a placa. Você precisa de um que tem um potencial de redução mais alto do que o ferro. Eu preciso de alguém que tenha um potencial de redução mais alto do que o do ferro.
Como eu estou trabalhando com o cobre e o zinco é menos 0,76 e o cobre é 0,34. Qual que eu vou usar? Eu vou usar o cobre. Eu vou usar o cobre. Ah, então eu vou usar o de cobre porque aí ele vai proteger, vai ficar protegido. Eu estou querendo proteger aqui o rebite, tá? Esse aqui que não pode soltar. Então, se eu quero proteger o rebite, eu preciso que o nosso amigo ferro funcione como metal de sacrifício. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o rebite de cobre ou de zinco? De cobre. Por quê? Porque ele vai ficar protegido e vai ficar fixando essa placa muito mais tempo. Vamos às alternativas. Rebite de cobre, certo. Rebite de cobre. Pois o potencial de redução desse metal é maior do que o de redução do ferro. Não, não é por causa disso. A gente vai colocar o de cobre porque ele vai proteger, ele vai ficar protegido pelo próprio ferro. O ferro que vai ser o metal de sacrifício nessa situação. Letra B, rebite de zinco, não. C, rebite de zinco, não. Letra D, rebite de cobre, sim, pois são protegidos catodicamente pelo ferro. Opa, o ferro aqui está funcionando como o quê? Metal de sacrifício. Se ele é o metal de sacrifício e os seus rebites não vão ser corroídos, a placa fica mais tempo fixada. Essa é a resposta certa. Questão de número 1, letra D de dado. Já na questão de número 2, ele diz assim: nas condições padrão, qual dos metais a seguir oxida-se mais facilmente? O que é que significa oxidar? Sofrer ferrugem, processo de ferrugem. Formação de quem? Fe2 ou 3. Vanks, o que eu vou fazer aqui? Quem é que oxida-se mais facilmente? Grande potencial de oxidação, que é a mesma coisa de quê? Pequeno potencial de redução. Você tem que olhar qual a tabela que é fornecida para você. Qual foi a tabela que foi utilizada para você aqui? Aqui é a tabela de redução. Então você tem que procurar quem? Pequeno. Você vai procurar o que você tiver dentre aqueles apresentados, o menor. Dá uma olhada aqui nos valores, qual é o menor potencial de redução. 0,80, 0,34, menos 0,13, menos 0,25, menos 0,44, menos 0,76, menos 2,37. Seria esse. Esse é o menor valor. O menor valor de redução significa maior potencial de oxidação. Traduza isso. Vai enferrujar. É um metal de sacrifício. Então, qual desses metais se oxida mais facilmente? O magnésio. Qual seria a resposta para nós? A letra B. Fundação Carlos Chagas. Questão de número 3, com o mesmo raciocínio, ele diz assim: as figuras a seguir indicam máquinas de lavar roupa cujo gabinete é de ferro. Em contato com esse metal foram postos diferentes frisos, em que máquina o gabinete ficará mais protegido. Pessoal, a máquina tem um gabinete de ferro. Você quer proteger a máquina. Então, o friso tem que ser o quê? O friso tem que ser o metal de sacrifício. Se você quer proteger a sua máquina, o friso vai ser o metal de sacrifício. Quem é o metal de sacrifício? Quem tem grande potencial de oxidação ou quem tem pequeno potencial de redução. A nossa tabela tem o quê? A nossa tabela tem o potencial de redução. O raciocínio dessa questão número 3 é semelhante ao do anterior. Quais são os metais que a gente mais consegue visualizar na condição de metal de sacrifício? Via de regra, amigos, o que a gente mais consegue visualizar como metal de sacrifício são zinco e magnésio. Dá uma olhadinha lá porque que zinco e magnésio são utilizados muito como metais de sacrifício, em função dos seus potenciais de redução serem baixos. Olha para cá. A prata, quanto é o potencial de redução dela? 0,80. Dificilmente ela vai entrar num processo de oxidação. Por que é que você vai escolher o magnésio? De novo o magnésio. Por aqui, ó, a explicação é essa. Eu vou escolher o magnésio porque ele tem um potencial de redução muito baixo. Metal de sacrifício, ou você pega um potencial de oxidação grande ou um potencial de redução pequena. Lembre-se, oxidação é ceder elétrons, redução é receber elétrons. Resposta da questão número 3, nós marcaríamos aqui, ó, friso de magnésio para proteger esta máquina de lavar. A questão número 4 vem de Minas Gerais e diz assim:
A proteção catódica, quando você encontrar essa terminologia, proteção catódica, ele está falando de quê? Proteger um metal através da oxidação de outro, tá? É o metal de sacrifício. Vamos lá. A proteção catódica é um método empregado para proteger peças que estão sujeitas à corrosão. Tal proteção envolve a utilização de um metal de sacrifício em contato com o metal que se queira proteger. Acabei de falar isso. Explique qual dos metais da tabela a seguir será o mais eficiente na proteção do ferro. Bem, meus amigos, para proteger, Vanks, é sempre a mesma coisa. Depois que você pegou aqui o caminho das pedras, não erra mais. Para proteger, eu preciso de quem? De um metal de sacrifício. Quais são as características do metal de sacrifício? Ele precisa ter pequeno potencial de redução, vai depender da tabela que você recebe, ou grande potencial de oxidação. Ou seja, a intenção nossa é que ele enferruje mesmo, para proteger o outro. Então, olhe para cá, está aqui o ferro. Aqui são os seus potenciais de redução, tá vendo? Ó? Tu vai procurar quem? O menor. Quais seriam metais que serviriam para nós para proteger o ferro? Metais que tivessem potenciais de redução mais baixos do que ele. O magnésio, menos 2,37, e o zinco, menos 0,76. Ambos serviriam como metal de sacrifício. Porém, aquele que é mais eficiente é aquele que tem um potencial de redução mais baixo. Seria quem? O elemento magnésio. Esse aqui seria o seu metal de sacrifício. Tá? Por que, Vanks? Porque ele tem um potencial de redução mais baixo ainda, é menos 2,37. A questão número 5, ela traz uma tabela com potenciais de redução e 8 perguntas. Antes de olhar para as perguntas, eu vou mostrar para vocês o entendimento da tabela. Isso aqui, potencial de redução. Fala uma coisa para mim. O que é oxidação? Oxidação significa ceder elétrons. É quem cede elétrons. Oxidação é ceder elétrons. Redução, receber. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. A gente inverte os termos, cuidado. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem é o melhor para efeito de ganhar elétrons? Quem ganha elétrons tem grande potencial de redução. Seria quem aqui? A prata. Quem seria o maior doador de elétrons? Quem é que é mais fácil de sofrer oxidação? Procura o mais baixo aqui. Quem é o menor valor aqui? 1,66. Ó, esse aqui tem uma grande tendência de doar elétrons e esse aqui tem uma grande tendência de receber. Ou seja, o nosso amigo alumínio, ele tem grande potencial de oxidação e pequeno potencial de redução. Quando a gente olha para essas estruturas, a gente entende perfeitamente o que é que significa o processo de corrosão. Oxidação, cede elétrons, agente redutor. Redução, ganha elétrons, agente oxidante. Aqui a tabela mostra para mim exatamente quem é que pode ganhar elétrons, quem é que pode ceder. Então a primeira pergunta, o metal que mais facilmente perde elétrons. Quem mais facilmente perde elétrons é quem tem baixo potencial de redução. Esse aqui vai perder elétrons fácil. Por que você não escreveu elevado potencial de oxidação? Porque a tabela aqui é de redução. Quem é que tem o mais baixo potencial de redução daqueles apresentados aqui para nós? Menos 1,66. É o alumínio. Pronto. Segunda pergunta. Qual metal que mais dificilmente perde elétrons? Quem mais dificilmente perde elétrons é quem tem elevado potencial de redução. Porque em vez dele perder, ele vai ganhar. Procure na tabela quem tem o potencial de redução mais alto. Se você der uma olhadinha aqui, o potencial mais alto, quem é? É o 0,80 positivo, é a prata. O melhor agente redutor. Quem é agente redutor? Agente redutor é quem sofre oxidação. Quem é que sofreu oxidação aí? O alumínio. Agente redutor. Quem sofre oxidação? O melhor agente redutor é quem sofre oxidação, alumínio.
Quem é o pior agente redutor? O pior agente redutor é quem sofre redução. Porque é assim, ó. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Quem sofre redução. Quem é que sofreu redução aqui, moçada, no 4? Quem sofreu redução foi a prata. Eu pego o maior ou menor. O cátion que mais facilmente recebe elétrons. Quem é que mais facilmente recebe elétrons? A prata. Como ele está falando aqui de íon, que ele está falando em cátion, eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui, tá? 6. O cátion que mais dificilmente recebe elétrons. Bom, quem vai dificilmente receber elétrons aqui é doador. Quem é que é doador aqui? É o alumínio. Qual é o NOx do alumínio? Dá uma olhadinha lá na tabela. Mais 3. Qual o melhor agente oxidante? Agente oxidante é quem sofre redução. Quem é? É a prata. Ó, eu vou até escrever. Ó. Agente oxidante é quem sofre redução. Do mesmo jeito lá de cima, só que lá em cima era quem sofria oxidação no 3 e no 4. Pior oxidante, quem sofre redução. Quem sofre oxidação, quem sofre... Desculpa, deixa eu voltar aqui que a nossa tela ficou grande. Quem sofre... Aqui o espaço aqui, a nossa caneta já está sofrendo espaço, eu vou ter que escrever um pouquinho mais em cima. Quem sofre oxidação. Bom, com relação à oxidação é alumínio, e com relação à redução é a prata. Pronto. Prata e alumínio. Com isso, nós fechamos essa sequência de atividades da sua apostila, do capítulo 20. Porém, como nosso tempo ainda existe uma reserva, eu vou fazer contigo algumas atividades propostas. Você vai na sequência de sua apostila e vai fazer junto comigo, porque dá tempo a gente fazer mais algumas. Vamos ver aqui. A proteção catódica, Vanco, isso é sempre o mesmo papo, né? Isso aqui é metal de sacrifício, sim. A proteção catódica ilustrada na figura é um dos métodos utilizados para proteger canalizações metálicas subterrâneas contra a corrosão. Próximo à canalização e ligada a ela por um condutor, é colocada uma barra de metal que sofra preferencialmente a ação do agente oxidante. Olha que interessante. Isso aqui nada mais é do que usar o quê? Um metal de sacrifício. Para eu proteger a canalização, eu vou procurar usar um metal de sacrifício. Quais são as características do metal de sacrifício? Elevado potencial de oxidação. Ou, qual é a outra que a gente mais usa? As tabelas normalmente trazem os potenciais de redução. Baixo potencial de redução. Bem, se eu vou querer proteger esta canalização, eu vou procurar aqui um elemento que tem o mais baixo potencial de redução. Você vai na tabela e procura o mais baixo. Ó. Quem é que vai ser? Olha só. O menor número que eu tenho aqui é menos 2,37. Quem é ele? É o magnésio. Minha resposta, letra E. Questão da Universidade Estadual do Ceará diz assim: um dos grandes problemas que atinge artefatos metálicos, sobretudo o ferro, é a corrosão. Algumas técnicas minimizam seus efeitos. Analise cuidadosamente as alternativas a seguir e use seus conhecimentos sobre metais e os dados da tabela de potenciais padrão de redução de alguns metais. Escolha o metal mais apropriado. Quem é o metal mais apropriado para conter a corrosão? O metal de sacrifício. Vanks, metal de sacrifício são aqueles que tiverem um potencial de redução baixo, né? Potencial de oxidação elevado. Eu vou ficar repetindo isso aqui até você memorizar e não esquecer nunca mais. Ou potencial de redução baixo. Você vai lá na tabela, procura quem tiver um valor menor do que o do ferro. Você não quer proteger o ferro? Ó, você quer proteger o ferro, que é a estrutura que você precisa proteger, certo? Quem é que tem aqui possibilidade de fazer isso? O zinco e o sódio. Agora eu vou colocar uma observação bem aqui. Cuidado. Eu vou aproveitar isso aqui. O sódio não faz parte desse grupo e vou explicar por quê. Quando a gente olha para uma tabela como essa, encontra zinco e sódio, vai escolher o menos 2,71, você deve tomar cuidado com isso. Eu vou aproveitar essa questão. Foi muito bom essa questão aparecer. Olha o cuidado que eu vou escrever aqui. Ó. Sódio
em contato com a água, reage de forma violenta, numa reação exotérmica. Então você deve evitar o sódio. Reage intensamente liberando calor. Ou seja, não é ideal você utilizar isso aqui. Então, o sódio, você não deve fazer uso dele, tá? Sódio em contato com a água reage intensamente, liberando calor. O que é uma liberação de calor? Uma reação exotérmica. Então, meus amigos, qual era o metal de sacrifício que você deveria utilizar aqui? O zinco, tá? O zinco. Eu já dei uma dica para você. Normalmente, os metais de sacrifício que a gente mais utiliza, zinco e magnésio. E aqui, mais uma questão para a gente fechar a nossa aula. Observe as imagens e responda a questão. Aqui, amigos, eu estou me referindo a uma estrutura com vários metais. Vamos ver o que diz cada um. Quando o alumínio reage com oxigênio, forma-se o óxido de alumínio. Na prata, forma-se uma película preta de Ag2S. No caso do cobre, forma uma película protetora chamada de zinabre. Vanx, película protetora. Você mostrou para nós que existe a possibilidade de se criar uma película protetora. Você fez até uma comparação com as películas utilizadas nas telas dos celulares, que a gente faz essa estrutura para proteger o metal que a gente tem como sustentação da primeira e principal estrutura possuída. Exatamente. Como é o nome disso? Essa formação de uma película protetora? Passivação. A resposta nossa seria a letra D. Com isso, eu efetuo a conclusão do capítulo de número 20. Espero que você tenha relembrado os conceitos de potencial de oxidação e redução, como fazer para proteger os metais nobres ou os metais importantes de uma estrutura, e as nomenclaturas que a gente utiliza aqui para efeito de potencial de oxidação, potencial de redução, oxidação, redução, agente redutor e agente oxidante devem estar já cristalizados dentro de você. Qualquer dúvida, eu estou aqui à sua disposição. Pode perguntar, fique à vontade.